Oi, meu nome é Patrícia Sugi e essa é a segunda temporada do Quem Nunca? Histórias que a gente vive, mas os artigos não contam. Uma série de crônicas do Ciência Informativa. A ideia desse podcast é mostrar as pessoas que fazem e que vivem a ciência, sejam elas cientistas ou não. Porque por trás de cada descoberta científica e de cada carreira acadêmica, existem muitas experiências humanas. Nesse episódio, vamos conhecer 2 momentos daqueles de rir de nervoso que aconteceram durante o mestrado da Érica Cristina. Hoje, ela já tem o título de mestre e é professora em uma escola em Brasília. Mas na época, precisou incorporar a personagem, calma e confiante, para sobreviver a 2 momentos envolvendo dinheiro muito dramáticos. Ou será que seriam engraçados? Deixo aí para vocês decidirem. Afinal, quem nunca deveu em euro? Tá. Começa. Meu nome é Érica Cristina, eu fiz mestrado na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Ecologia, e o meu projeto foi com mosca branca em cultivos de soja e tomate, em que eu precisava fazer uma análise de isótopos, que é basicamente pegar as moscas em cada um desses cultivos e, a partir dessa análise química, ver do que elas estavam se alimentando. Só que essa análise, ela é uma ferramenta até nova, assim, tá em alta aí no mundo da pesquisa e tudo. E existe um laboratório em São Paulo que faz, é até parceiro da UNB e tudo, mas o meu inseto, ele é muito pequenininho mesmo, ele tem 0,6 milímetros, ele é bem pequeno. E aí precisaria de uma grande quantidade para alcançar o peso, porque essas análises são feitas por peso. Então, o meu orientador, na época, falou, olha, tem um laboratório na Alemanha que a gente já enviou uma vez, uma pequena quantidade, que faz com um peso menor. Então, a gente não vai nem mandar para São Paulo, a gente vai mandar direto para a Alemanha. Então, foi aí que começou a minha saga de entender que uma análise ia ser feita na Alemanha. Então, já não é muito fácil a comunicação ali do alemão, transformando do inglês para o português, mas começamos essa saga aí de coletar esses insetos e preparar essas amostras é bem complexo, assim. Você tem que fazer a pesagem exata, armazenar em cápsulas de estanho, a pesagem é feita numa balança que é muito específica. Inclusive, essa etapa de todo esse processo foi feita por uma outra pessoa, porque eu tinha que estar fazendo outras coisas ao mesmo tempo, enfim. Mas existia esse medo, será que vai dar tudo certo? Fica sempre esse medo, Principalmente porque na primeira vez que o laboratório enviou, teve um pequeno problema, assim, de abrirem essas cápsulas, que, para vocês entenderem, é como se fosse um papel alumínio, mas de estanho, no caso, E ele tem que ser bem enroladinho, assim, como uma bolinha mesmo, sabe? E aí vai dentro de uma placa de ELISA. Então, esse armazenamento é muito delicado, porque se elas saem ali das células, dos buraquinhos, tudo se perde. Você não sabe mais a ordem, você não sabe se aquilo era da soja, era do tomate, que mosca branca é essa? É uma loucura. Então, já existia esse medo. Eu me lembro, assim, do dia que eu peguei tudo pesadinho, eu tive que virar, assim, a placa para testar se ia cair ou não, e sempre suando frio. Aí veio a etapa e aí, como que se manda material, para fora do país, mestrado, primeira vez, assim, fazendo essas coisas. Pelo correio, É o que o meu orientador disse, vamos lá, vamos mandar pelo correio. E eu sou uma pessoa muito insegura, então, nesse dia, eu levei uma amiga minha, que é doutoranda do laboratório, falei, vamos comigo, catei o braço dela, falei, vamos comigo, que eu morro de medo de fazer esse negócio, pelo amor de Deus. Um medo, assim, sabe? Eu nunca mandei nada no correio, assim. Eu acho que a coisa que eu já mandei no correio foi cartinha pro pai, assim, sabe aquelas cartas que a escola manda você fazer? É literalmente a única coisa que eu já mandei por correio. Então, era um mundo muito novo pra mim, eu estava mandando material pra Alemanha. E, enfim, então, vamos lá, é isso aí. Aí, cheguei, num correio muito pequeno de Brasília, porque existem alguns detalhes quando você vai mandar a amostra biológica para fora, precisa de toda a autorização, de coleta, esse material ele tem que ser destruído lá, ou se ele voltar tem que ter uma outra autorização, é bem complexo.
E apesar da gente estar fazendo tudo certinho, né, não que a gente tenha feito nada errado, existe esse medo de parar na alfândega. Então eu fui no menor dos correios para já evitar ali muitas perguntas, né? E a gente evitou falar o que era, porque realmente não era um material perigoso, né, de invasão biológica ou nada do tipo. Então eu cheguei nesse correio bem pequeno, bem humilde, caladinha, assim. E eu brinco que eu tenho uma personagem, que a minha personagem ela não é insegura em nada que ela faz, ela tem muita convicção. Então eu cheguei no correio, encostei assim na bancada, falei, boa tarde, eu gostaria de enviar esse material aqui para esse endereço. E arrastei o papelzinho com o endereço da Alemanha, né? E aí a moça que me atendeu falou assim, qual é o tipo de envio, né? O quanto você quer acompanhar, qual o prazo, e tudo isso vai mudando os valores, a gente foi decidindo aquelas coisas ali. Até que ela fez a pergunta, o que tem aqui dentro? O que tem na caixa? E eu, desesperada, respondi assim, é só umas cápsulas de estanho. Então eu falei o que tinha, né, qual era o material, mas eu não falei que dentro tinha as moscas brancas. E aí ela olhou pra mim e falou, cápsula de estanho? Falei, mulher, tipo um papelzinho alumínio, sabe? Ela, tá. Aí ela ainda olhou pra mim e falou assim, isso não é remédio não, né? Tipo assim, você sabe que você não pode enviar. Eu falei, não, mulher, remédio. Não, jamais. Não, eu sei, não é remédio. E aqui, ó, calada, né? E bem tranquila, encostada assim no balcão, tipo, nada aqui tá ilegal ou perigoso, é tudo certo, entendeu? E aí eu me lembro dela pegar a caixa assim e sacudir. E eu pensando assim, todas as bolinhas saindo das células, mas eu tinha colocado 1 trilhão de algodão, de isopor, de tudo pra essa caixa não balançar e nem nada. E aí, por fim, falou, o endereço é esse e tal, Alemanha, fica tanto, não sei o quê. Mas a gente precisa preencher algumas coisas aqui. Então, existe seguro de envio, né? Você gostaria de fazer o seguro? O que é isso? Né? Nunca enviei nada, só carta. Então, o que é um seguro? E aí ela falou, olha, é porque se acontece alguma coisa com o seu material de envio, você pode ser ressarcido e tudo, mas assim, é muito raro acontecer. Eu falei, não tem recurso para isso aí, não. Pode só colocar os valores já combinados e tudo. Ela, tá. Então, agora, para finalizar, qual o valor estimado aqui desse material? Eu olhei para ela e eu não tinha ensaiado para essa pergunta. Eu me lembro que eu ensaiei tudo. Assim, antes de ir, eu pesquisei no site, as outras amigas do laboratório me falaram como foi enviar alguma coisa. Tudo, assim, eu pesquisei tudo. Mas essa pergunta não estava no script. Então ela virou pra mim e falou, qual o valor estimado? Eu olhava assim e passava uma trilha sonora na minha cabeça, que eu fiz 4 meses de campo, 4 ou mais meses de campo, numa época que não tem mais como voltar, o mestrado são 2 anos, então era tudo ou nada ali. E eu olhava pra ela assim e falava, o que eu falo agora? Porque eu jamais vou ter essa mesma mosca branca, desse mesmo período, desse mesmo local de novo. Aí eu olhei pra ela e só que era tudo tão técnico, eu queria tanto acertar que eu só respondi assim, eu na hora, né, antes de eu falar o valor, o que eu pensei? Eu falei, bom, a gente tá pagando X, um valor X lá pro laboratório na Alemanha, então eu vou falar esse valor. E o meu pensamento foi, quanto mais alto o valor, mais cuidado eles vão ter, né? Então eu virei e falei, 12 mil reais, que é o valor de tudo da análise que a gente iria pagar, né, pro laboratório lá na Alemanha no final. E aí, simplesmente, gente, o correio, que era minúsculo, assim, tinha umas 4 pessoas, uns idosos e mais uns 2 caixas, assim, todo mundo parou e ela fez exatamente assim, 12 mil reais? E aí todo o meu personagem pensou, putz, e agora? Eu falei, merda. Tanto que as outras pessoas, assim, estavam empacotando outras coisas, olharam e falaram assim, mas o que tem dentro dessa caixa? Aí eu imediatamente falei, não, 12 mil? Eu falei 12 mil. Não, pera, calma. Acho que eu entendi errado. Eu me lembro, assim, de virar uma confusão dentro do correio. O pessoal que tava atrás, os senhores, começaram a falar, quem é que manda dinheiro pelo correio? Que absurdo. Tipo, virou aquele fufufu, sabe? E eu suando frio, e eu só olhava assim pra minha amiga que foi comigo, falava assim, e agora? E arregalava o olho.
E ela tentando falar baixo, assim, do tipo, não, fala outro valor, tipo, esse é o valor da análise, né? Aí a gente foi conversando baixinho, sem perder a postura, né? Aí eu falei, não, calma, você quer saber o valor do quê? Ah, você quer saber... Ah! Peraí. Você quer saber o valor do que tem aí dentro? Ah, não, desculpa. Eu pensei que era o valor que eu vou pagar pro pessoal. Ela, não, o valor do que tem aqui dentro. E eu pensava, né? Inestimável. Inestimável. Mas eu respondi, e aí rapidamente eu pesquisei no Google, assim, cápsula de estanho. Acho que uma cápsula era 3 e pouco. E eu multipliquei isso por uns 100 e tanto e falei lá, enfim, eu não sei, acho que eram uns 5 e pouco. Eu sei que no fim eu falei uns R$600, R$800. E ficou mais engraçado ainda, porque ela olhou pra mim, sabe quando a pessoa sabe que tem alguma coisa errada, mas ela olha pra você e fala, eu vou ajudar essa coitada, sabe? Ela olhou assim, ela, não é 12 mil, é 600. Eu, sim. Eu falei, não, mulher, porque então, mulher, me perdoa, é porque é só o valor da cápsula e tem várias cápsulas, então é mais ou menos isso. Ela, tudo bem. Ela, eu vou colocar uns R$1.000, eu vou colocar uns R$1.000 aqui pra garantir, mas é só pra ter nos registros e tudo. Eu, R$1.000, assim, tipo. E aí, enfim, esse dia foi icônico. Eu lembro da gente sair do correio, minha amiga doida pra falar, e eu segurando no braço dela, falando, ainda não fala nada. E a gente saiu do correio, ainda não fala nada. Quando a gente chegou na outra quadra, assim, a gente gritou, ai meu Deus, que sufoco! Mas é isso, enviou, vai dar tudo certo, acompanhei, né? E essas amostras chegaram lá, o pessoal fez a análise relativamente rápido até, mas aí começou a saga do pagamento, né? Então, como que vai fazer esse pagamento? E aí, pessoal, manda aí pra gente, né, o valor e tudo. E eles, não se preocupe, tá tudo certo. Eu lembro que a gente tinha até esperança que talvez eles não cobrassem, porque da primeira vez eles não cobraram, né, da outra pesquisadora. Mas a gente falou, não, eles devem cobrar, porque é uma quantidade bem maior e tudo. Então, vamos esperar, vamos nos comunicando. E se passou quase um ano e eles não cobraram, até que, enfim, um dia a outra colega pesquisadora mandou, Érica, então, o pessoal lá da Alemanha tá me mandando mensagem cobrando, mas eu acho que não são as minhas amostras, são as suas. E aí eu falei, então, sou eu, você cobrou errado, manda pra mim o valor, e eles mandaram, né? E aí, graças a Deus, estava dentro do valor que a gente já tinha pensado que iria pagar e tudo. Só que tinha um detalhe, falou, olha, aqui está a nota e a conta para depósito. E aí foi um momento que a gente falou, vixe, não vai ser por depósito, a gente vai fazer um pagamento por cartão, e agora? Mandei isso para eles, eles, não, tranquilo, então você manda os dados via fax. E aí eu olhava e falava, gente, será que o meu inglês tá muito ruim? Porque tá escrito aqui, fax. E eu não vejo um fax há muitos anos. Se eu vi um fax, enfim. E aí eu virei pro meu orientador e falei, a gente precisa arranjar um fax. E a gente passou um mês procurando fax por toda a universidade, por Brasília. Achamos aplicativo que simula fax. Ele chegou até a pagar uma parcela. $12. Que não serviu de nada. E aí a gente sempre com aquele sentimento, né? Meu Deus, mas o pessoal da Alemanha não é bem rico, por que eles estão cobrando por fax? Cadê a modernidade, né? Não sei. Mas a gente só tinha a opção de fazer o pagamento por cartão. Então, é a outra única opção. E como eu falei pra vocês, já tinha passado um ano, estava muito perto do prazo se encerrar, né? E esse dinheiro acabar. Então a gente precisava fazer esse pagamento. E a única opção era mandar os dados. Falou, olha, a gente manda os dados do cartão, código de segurança, e vocês cobram aí. A gente confia em vocês, tá tudo certo. E aí, finalmente, eles responderam e falaram, não, beleza, então você pode mandar os dados, a gente vai fazer isso, mas me manda essa semana que eu tô entrando de férias e a gente precisa resolver isso. Beleza. Mandei os dados, né, os dados do cartão do meu orientador, com uma cobrança que seria feita pelo coordenador do projeto, então, assim, outras pessoas, né, eu já passei a ser só a intermediária. E um valor muito alto, né, na verdade a cobrança é feita em dólar, o cartão faz a conversão, essas coisas todas burocráticas da ciência e tal. E aí...
Eu me lembro que um dia eu tava no campo já agora, 2023, já, porque tudo isso é 2022, né? Já 2023 eu tava no campo de uma outra colega, ajudando ela no trabalho dela, e aí chegou uma mensagem no meu orientador falando: Érica, temos um problema. A cobrança da Alemanha foi feita, mas ela foi feita 2 vezes. Então, tipo assim, o meu orientador estava devendo simplesmente cerca de 20 mil reais, porque eles, por algum motivo, fizeram a cobrança 2 vezes. E eu até olhei assim, não é possível que é golpe. E não era golpe, obviamente, mas eu pensei em tudo. Eu pensei, deu errado a primeira cobrança, eles tentaram de novo, quando deu certo, deu as 2, e agora? E aí entra um contexto caótico, para variar, né, da minha vida, que como o pessoal de lá já tinha falado que ia entrar de férias, o meu orientador daqui também estava prestes a tirar férias e o cartão dele fechava 2 dias depois. Isso era, sei lá, uma quinta e o cartão dele fechava na segunda, domingo. Eu olhava assim e eu falava assim, 20 mil, eu não lembro, não consigo me lembrar quando eu ganhei 20 mil, acho nem juntando todas as minhas bolsas do mestrado da 20 mil. Eu ficava, gente, e agora? Meu Deus, sabe? Eu suava frio. E eu falei, agora é isso, a gente vai ter que resolver. Então lá fomos nós de novo, entrar em contato, falar, olha, fulano foi cobrado 2 vezes. E assim, gente, parece simples, mas contando agora é até engraçado, porque parece muito contínuo. Mas eu fui definhando a cada etapa, porque é muito complexo, né? É muito dinheiro. Né? Na época de enviar era uma coisa muito importante, era o meu projeto, era tudo ali, sabe? 2 anos, tudo ou nada. E na época já da parte burocrática, você fica com medo de se comunicar errado, né? Tem a parte do dinheiro, que as cobranças lá são em euro, que converte para dólar, que converte para real. E imagina, você nunca tinha mandado nada por correio, vocês imaginam mexer com moedas diferentes. Enfim, eu sei que foi uma loucura, a gente esperou por 1 dia e meio, que foi muito doloroso, até a gente conseguir falar com eles e eles responderem que não, nós que fizemos mesmo a cobrança errada, a gente pede desculpa e a gente já inclusive pediu para cancelar. Mas nesse 1 dia e meio, meu orientador conversou com o pessoal do banco dele, ninguém podia fazer nada, então a gente só se olhava e falava assim, vai ter que pagar 20 mil reais. Eu só olhava para ele e falava, você tem 20 mil reais? Porque eu não tenho. E, enfim, o último desfecho agora, recentemente, é que eu acho que inclusive ele teve que pagar os 20 mil, mas ele vai ser ressarcido com uma parte, né, que são os 10 mil. A gente conseguiu ter um artigo publicado, né? Então, por trás do artigo sempre tem um grande perrengue de mais de 1 ano. As análises foram feitas, os resultados foram incríveis, mas tem uma saga aí, né, de uma mestranda que sofreu horrores e vale a pena destacar que sempre que vocês verem alguma coisa lá publicada ou escrita, tem muita história por trás e eu nunca vou me esquecer que eu sempre falei uma frase pro meu orientador, falei, olha, eu não sei como, mas a gente precisa resolver, porque eu já devo muito no Brasil, eu não posso dever na Alemanha. Então, atualmente, eu estou em dias com a Alemanha e sigo aqui só devendo aos brasileiros mesmo. Ok, talvez você nunca tenha tido uma dívida em euro, mas com certeza já passou por algum momento desses, de ter que incorporar a personagem. A Érica e a personagem dela estarão de volta aqui para mais alguns episódios, alguns engraçados e um que vai esquentar os nossos corações. Aguardem! Durante o relato, você deve ter reparado uma segunda voz fazendo uns comentários e rindo. Essa era a Ana, a amiga que foi com a Érica pro correio e que também vai ter um episódio nessa temporada. Gostou do nosso conteúdo? Segue a gente no Spotify ou se inscreve no YouTube para não perder nenhum dos episódios. Aproveita e compartilha com aquela pessoa que você levaria para o correio para contar uma pequena mentira internacional. E se você quer contar o seu caso aqui, ou quer indicar alguém que tenha uma história para contar, entre em contato com a gente por e-mail cienciainformativa@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Obrigada por nos ouvir e até a próxima!